Vários adeptos do Benfica insurgiram-se numa carta dirigida ao presidente Luís Filipe Vieira contra André Ventura, líder do partido Chega. Em resposta, o clube remeteu para os estatutos. Ricardo Araújo Pereira e outros 4 sócios do Benfica escreveram uma carta aberta sobre a alegada instrumentalização política do Benfica pelo partido Chega de André Ventura. Numa carta aberta, o grupo de adeptos pediu à direção do Benfica que não continue a pactuar com a evidência mediática de que o Chega conseguiu um lugar no Parlamento porque é liderado por uma personagem que é conhecida apenas e só por causa do Benfica. No documento é dito ainda que André Ventura usou e continua a usar o Benfica para criar uma persona política. Em resposta, o Benfica remeteu para os estatutos que obrigam o clube a não diferenciar os sócios. Depois disso, Ricardo Araújo Pereira lembrou que o líder do Chega foi mandatário da candidatura de Luís Filipe Vieira e, como tal, não o surpreendeu que o Benfica tenha ignorado a carta aberta. O humorista português considerou ainda que Ventura usa claramente o símbolo do Benfica para promoção pessoal e comparou-o a Donald Trump. Ricardo Araújo Pereira alegou que, tal como o presidente dos Estados Unidos, Ventura aproveita qualquer crítica que lhe seja feita para se vitimizar. André Ventura já garantiu também que nunca usou o nome do Benfica nem convidou nenhum dirigente do clube para a campanha, durante a qual deixou de ir ver os jogos ao Estádio da Luz. O líder do Chega criticou ainda o grupo de sócios que elaborou a carta e realçou que política é política e futebol é futebol. O Chega, pelo qual André Ventura foi eleito deputado por Lisboa, é uma das 3 novas forças políticas que chegaram ao Parlamento na sequência das eleições legislativas realizadas no passado dia 6 de outubro. As reações a essa carta... Já vi nas redes sociais acusações aos signatários da carta, considerando-a patética. Exato. E dizendo que enquanto ele, Ventura, andou a defender o Benfica, acharam todos muito bem. Exato. Quando me telefonaram para saber se eu assinava, se eu dava o meu nome para a carta, eu assinei e eu disse imediatamente que sim. As reações a isto são divididas são 3 de 3 tipos. São as dos sonsinhos, as dos parvinhos e a do Pedro Marques Lopes, que acumula essas e outras características. Vamos por ordem. O comentador do Eixo do Mal. Exatamente. Os sonsinhos dizem assim: então, mas o Benfica tem alguma responsabilidade nisto? Tem, porque sou uma pessoa muito ingênua. É que não sabe, está muito distraída, é que não sabe que não há nenhum destes comentadores, nestes painéis, que não esteja lá com a aprovação ou até o apoio dos clubes. É muito André simples. Ventura não teve um cargo na estrutura... Foi mandatário da candidatura de Luís Filipe Vieira. Exatamente. E, portanto, aquilo que eu peço é que o Benfica faça uma demarcação relativamente a André Ventura e a outros comentadores, que eu acho que já é devida há muito tempo. André Ventura, enfias esta carapuça, estás a instrumentalizar politicamente o Benfica. Estás-te a servir do Benfica para ganhar dividendos na política? Olha, João, não estou, e é das críticas que mais me custa, porque eu sou benfiquista desde que me conheço a mim próprio. Obviamente não sou comentador desde que me conheço a mim próprio, ninguém é, penso eu, e foi uma crítica que me custou bastante, porque conseguiu, talvez pela primeira vez, pôr benfiquistas contra benfiquistas, fazer a divisão, embora eu tenha a noção, pelo que li, pelo que vi, que a grande maioria, a vastíssima maioria dos benfiquistas percebeu que esta carta era um verdadeiro disparate. Tenho essa percepção, tenho essa ideia, pode não ser assim, mas fiquei com essa ideia. Mas custou-me bastante porquê? Porque, na verdade, o que estes benfiquistas e depois outros que se lhes seguiram e que foram passando pelas televisões, por algumas televisões, o que queriam era que a direção do Benfica viesse a terreno e, no fundo, dissesse assim: o Benfica não se revê neste senhor. E, portanto, tudo o que ele disser é com ele e nós não temos nada a ver com isso. Acontece que isto era um duplo disparate. Primeiro porque isto seria o Benfica a imiscuir-se diretamente em política e a dizer que as convicções de uns são melhores que as de outros, que as convicções de uns são mais valiosas do que outros, o que viola diretamente, conforme o Benfica disse, e bem, eu sou a reação que o Benfica teve, o próprio estatutos do Benfica. Agora, vamos pôr o outro cenário. O Benfica vinha a terreno e dizia assim: sim senhor, nós não nos revemos nas palavras desse senhor. Como é que o Benfica iria comportar-se no futuro, quando outros benfiquistas, que não eu, porque há muitos na política, felizmente, fossem eleitos para cargos políticos? Mais polémicos, menos polémicos, mais controversos. O Benfica agora vinha-se demarcar de todos.
Um dia, quando o Aníbal fosse eleito, o Porto vinha-se de marcar do Aníbal? Quando o Jaime fosse eleito, o Sporting vinha-se de marcar do Jaime? Mas já não temos nada a ver com isso. Quer dizer, era um disparate tanto maior quanto, na verdade, João, eu posso-te garantir isto aqui, eu não sei há quantos anos eu conheço o Luís Filipe Vieira. Não sei há quantos anos conheço os vice-presidentes do Benfica. Há bastantes. Eu nunca falei com o Luís Filipe Vieira sobre política. Nunca. Nunca. Nunca me sentei à mesa com o Luís Filipe Vieira a falar de política. Nunca telefonei ao Luís Filipe Vieira a falar de política. E eles sabem que é verdade. Nunca pedi a um único dirigente do Benfica que me aparecesse num ato de campanha, como outros pediram de outros partidos, e nunca ninguém disse absolutamente nada. Mas não surpreendeu que a direção do Benfica tenha ignorado a carta aberta? Não me surpreendeu que tenha ignorado a carta aberta, porque acho que a fazer o que deviam ter feito já o teriam feito, se eles achassem que o deviam ter feito, que é isso que a gente pede, que é uma demarcação clara do Benfica em relação a uma pessoa que é óbvio que usa o símbolo do Benfica para a sua carreira política e a proximidade com o Benfica, já o teriam feito. Achei que a justificação apontada não tinha nada a ver com o que era pedido, porque o que eles dizem é o Benfica não discrimina nenhum sócio de acordo com a sua orientação política, etc. Nem ninguém está a pedir para discriminar. O que estamos a dizer é que o Benfica não tem que respaldar, deve demarcar-se de alguém que está a fazer isto. Acho incrível que se fala em instrumentalização quando é evidente, penso eu, para os sócios e para os adeptos, que eu não sou nem dirigente, nem candidato a dirigente do Benfica. E, portanto, nunca poderia estar a instrumentalizar o Benfica. Mas é passar um atestado de estupidez aos portugueses. É dizer assim, os portugueses não sabem distinguir entre o seu clube e a pessoa em quem votam. Não, mas aqui o que está implícito nesta carta é que tu estás a usar-te do Benfica para fazer com que sócios do Benfica votem em ti só porque tu és do Benfica. Ora, qualquer jornalista, João, e a CMTV esteve também várias vezes, e o Correio da Manhã também, que tenha acompanhado a minha campanha eleitoral, as duas campanhas eleitorais últimas em que participei, não usei uma única vez o nome do Benfica. Mais, João, eu costumo assistir aos jogos do Benfica, deixei de assistir em campanha eleitoral, precisamente para não haver nenhuma confusão entre o André Ventura candidato e o André Ventura benfiquista. Deixei de assistir. Não fui ao único jogo do Benfica em campanha eleitoral, em nenhum dos locais do jogo, nem a convite. Primeiro ponto, estava-te a dizer há bocado, João, nunca na vida falei com o Luís Filipe Vieira. Ontem perguntava se sou amigo. Eu conheço o Luís Filipe Vieira, conheço os dirigentes do Benfica. Nunca falei com o Luís Filipe Vieira sobre política, nunca. Nunca o convidei para vir a um ato de campanha meu. Nunca ele me disse assim, André, queres que vá a um ato de campanha teu? Também nunca me disse, mas eu também nunca lhe pedi. Portanto, dizer que eu, por estar aqui, por ser benfiquista, por fazer programas, como adepto do Benfica, estou a usar o Benfica, é o mesmo que dizer que um comentador afeta um clube, afeta entre aspas, nunca mais pode ser nada em Portugal. Mas foi ou não o Benfica que te deu projeção? Que é outra coisa que está implícita João, nesta carta, vamos não é? ver. Que tu, de certa forma, só és a figura pública que és à boleia do Benfica. Vamos ver, João. Eu tenho um percurso feito. Eu já era comentador televisivo antes de ser político. Já era, é verdade. Aqui na CMTV. Aqui na CMTV. Portanto, foi uma escolha que a CMTV fez, aliás, que já foi explicada pelo nosso diretor. E não era de desporto, Pelo Otávio não é? Ribeiro. E nem sequer era de desporto. Eu fui comentador, o primeiro dia que eu vim à CMTV, eu comentei justiça. E estávamos no programa Rua Segura, que é, aliás, uma das minhas especialidades académicas. E, portanto, vim comentar justiça. Foi esse o meu percurso. O caminho que fiz durante o primeiro ano foi de comentar justiça. Com mais ou menos notoriedade, comecei a escrever no Correio da Manhã, no jornal que escrevo às segundas-feiras, sobre justiça, não sobre futebol. Houve uma passagem para o futebol, a CMTV entendeu que eu tinha essa capacidade e fez-me esse convite, pelo meu percurso, pelo meu passado também, pelo meu espírito benfiquista e pelas qualidades de comentador que penso que tenho. Quem me convidou foi a CMTV e eu queria deixar hoje aqui isto muito claro. Em nenhum momento, nenhum dirigente do Benfica me ligou e disse assim, olha André, falámos com a CMTV e tu vais comentar futebol no CB, até porque a CMTV nunca aceitaria isso. Primeiro, penso eu. Dá-me ideia que não. E penso que tu dirás André, a mesma coisa. estavas melhor na justiça que no É futebol. absolutamente impensável. Durante a última semana, eu assisti a uma série de reportagens de porque é que votaram no Chega, como se fosse uma coisa do outro mundo. Foram para locais de Portugal longínquos. Então, você votou porquê? E você votou porquê? E alguns disseram de facto, olha, eu votei porque ele é do Benfica, eu votei porque ele tem esta posição política, eu votei. As pessoas votam por um motivo, mas curioso, nunca vi ninguém perguntar porque é que se vota no Bom, PSD eu ou não no quero PS. ter- eu não quero- Nomeadamente Mas o André os está a telespectadores. instrumentalizar o Benfica ou não? Está-se a servir do Benfica para ganhar votos ou não? Ó João, o André diz, e que eu tenho assistido, de facto, nunca ouvi de Cascol do Benfica em campanha política, com o símbolo como eu uso do Porto aqui em campanha política. Não sei se ele algum dia pediu ao
ao Luís Filipe Vieira que o acompanhasse, mas também não sei se ele o acompanharia, até porque o Luís Filipe Vieira parece que tem opções públicas muito diferentes de outros quadrantes e, portanto, parece-me, mas pode sempre mudar ou pode dar o apoio a quem entendesse. Portanto, a partir do momento que o André Ventura não faça isso, não me parece fácil apontar-lhe o dedo. Agora, se dissesse, ele vai com o Cascal. Agora, é verdade, e isto temos que chamar os bois pelos nomes, o André Ventura tem muitos votos no Alentejo, onde há uma concentração enorme de benfiquistas. Mas pode haver outras explicações. Aliás, ele diz, foi feito um inquérito, eu votei porque ele é de Benfica, porque ele tem esta opinião, porque ele usa barba, porque usa o cabelo comprido, porque é feio, porque é bonito. Há muitos motivos para se votar num determinado candidato. Agora, parece-me que não podemos misturar. Eu desejo ao André Ventura que na política seja mais bem-sucedido que no futebol, porque no futebol é um desastre, é um verdadeiro cartilheiro. É a tua opinião. E espero que ele tenha, de facto, uma capacidade de ir para a Assembleia da República, porque é, de facto, um sítio onde merece respeito, com ideias próprias, defender aquilo em que acredita, porque ele aqui não faz isso. Ele aqui é um menino de couro, bem de cartilha. Se essa análise fosse verdadeira, e depois eu já volto ao modo de futebol e já respondo àqueles dois. Agora só para terminar para dizer isto. Mas tu és magaças. Se essa análise fosse Tu és magaças. se essa análise fosse verdadeira, eu também poderia dizer assim. Sabes qual foi o distrito do país onde o Chega teve menos votos? Foi no Porto. E muito bem. Ora, eu ao contrário também poderia dizer, pois é, até fui prejudicado nas eleições. Isso é verdade. Vou pedir a mim próprio Isso é para me verdade. demarcar do Benfica. Sim, Não faz sentido. Não tem que tomar nenhum tipo de posição neste caso, porque os estatutos são claríssimos. E eu tive a oportunidade e estive a ler onde é que os estatutos, quando o Benfica remeteu para os estatutos, eu estive a ver e realmente aqui não há dúvidas. Aquilo que se fala no estatuto é o Sport Lisboa e Benfica constituído por um número ilimitado de sócios, cuja qualificação resulta apenas da respectiva antiguidade dos galardões atribuídos, não se diferenciando em razão da raça, género, sexo, ascendência, língua, nacionalidade ou território de origem, condição económica e social e convicções políticas, ideológicas e religiosas. Por isso, a partir daí, eu acho que o Benfica nem tem que se imiscuir neste assunto. É simplesmente é legítimo, mas é legítimo que os sócios que se possam sentir incomodados. Agora, eu acho que neste caso o André representa-se a si próprio, há um grupo de pessoas que se identifica com as suas ideias e ele próprio acredita-se nessas ideias, foi para a frente, foi eleito deputado, nada a dizer. Agora vamos ver, eu acho que na Assembleia da República tem que haver sempre diferentes vozes, e isso é que faz com que realmente nós estejamos a viver num ambiente democrático. Esta polémica. Os sonzinhos são os que fingem que estes comentadores de futebol estão lá sem que os de modo clubes... próprio. Não, os clubes não tiveram nenhuma influência nisso. Eu próprio já fui convidado em tempos para fazer... Sei perfeitamente como é que essas coisas funcionam. Toda a gente sabe. Uma questão que eu vi abordada na imprensa que tem a ver com o facto de as pessoas que estão aqui afetas ou porque serem adeptos... É porque os clubes concordam. É porque os clubes concordam. Não. Isso comigo não aconteceu Nem com de ninguém. todo e, portanto, eu quero frontalmente demarcar... não tinha habilidade, tinha ser bonito. Não. Eu estou completamente à vontade, porque quer no passado, quer no presente do Sporting, vocês são testemunhas que eu já apoiei e já desapoiei, já ataquei, já critiquei... E já disse sabe o que é que tinha a isso dizer. mostra? Isso mostra que estes senhores que escreveram a carta não fazem ideia do que é que estão a falar, porque disseram, e o Ricardo Aruz Pereira depois voltou a falar isso no programa onde foi, que é preciso ser muito ingênuo, foram estas as palavras, para achar que estes senhores que fazem comentário, imagino que se estivesse a referir aqui especialmente ao Benrista, não estão aqui porque os seus clubes querem. E a CMTV sabe que isso não é verdade, tu sabes que isso não é verdade, e nós os três que aqui estamos sabemos que isso não é verdade. E era isso que eu queria deixar claro, Isso João, era porque importante no meu caso, eu só posso falar de mim, obviamente, no meu caso tenho certeza absoluta que isso não aconteceu. Eu não ouvi essas declarações do Ricardo Araújo Pereira, mas isso, se ele disse isso, é absolutamente ofensivo para qualquer profissional da CMTV, incluindo para mim. Absolutamente ofensivo. Esta casa é um espaço de liberdade absoluta. André Ventura foi gravado a dizer que há coordenação entre os comentadores do Benfica. Vamos ver. Então, se vocês querem saber é se nós nos coordenamos, eu e o meu primo, isso claro que coordenamos. Tem a ver com qual de nós é que dá mais cacetada e mais forte.
e à mesma hora, que é para ver mais, claro. Portanto, preparamos logo isto tudo, isto é o almoço, fica preparado onde é que vai ser a cacetada, como é que vai ser, e quem é que vai mais depois. Se ele dá menos, eu ligo, não é? Dizer, Pedro, estás a ser um menino, assim não dá, senão diz-me ele, hoje foste muito fraquinho. O Rui às vezes junta-se a nós, outras vezes não. Portanto, isto é tudo coordenado. André Ventura foi apanhado numa gravação. André, é possível... O que é que aconteceu aqui? Isto foi gravado onde? Bom, Zé Carlos, deixa-me dizer isto primeiro, lamentar um pouco esta situação neste sentido, é a minha voz, não há como dizer que não. É a minha voz, isto foi num contexto que eu penso que foi ou de uma aula ou de uma formação, porque eu não estou a falar com ninguém, não se ouve nenhuma voz, eu tenho mais ou menos ideia de que isto já foi há algum tempo, quando foi a famosa cuspidela de Bruno Carvalho, em que houve 3 comentadores a apresentar isso e a dizer que tinha sido uma cuspidela e aliás, pela primeira vez eu fui o primeiro a dizê-lo aqui na CMTV e depois outros comentadores disseram a mesma coisa. E lembro-me que num ambiente de informalidade, numa dessas aulas ou formações, eu agora não me recordo onde foi, me questionaram isso. Parece impossível haver 3 pessoas a dizer a mesma coisa e eu disse, isto é uma brincadeira, naturalmente, e eu estava a dizer em tom de informalidade, que é verdade, que é tudo coordenado para dar mais cacetada. E já agora quero dizer também que outra coisa, Zé Carlos, isto já há uns tempos apareceu, e eu fui avisado de que tinha sido publicado, porque tinham dito que eu tinha sido apanhado em escutas, e isso não correspondia à verdade. O que está aqui a falar é de uma gravação, e portanto eu suspeito que vai sair a gravação nos próximos dias, ou que pode vir outra gravação, e quero dizer já o que é, para não termos mais surpresas. Na verdade, depois desta conversa, eu digo qualquer coisa como queriam que eu me coordenasse com quem, com o Canal Q ou com o Jornal Económico, e depois digo que o nosso programa, a diferença é que é muito melhor, e até como verás, falo de ti e digo que tu és, na minha opinião, muito melhor moderador do que os outros. E queria dizer isto aqui, porque provavelmente vai-se ouvir, não estou orgulhoso dessas palavras, eu respeito toda a imprensa. Aliás, eu antes de colaborar com esta casa, colaborei em alguma imprensa económica, também tenho o maior respeito por essa imprensa económica, não estou orgulhoso daquilo que disse em relação, de facto, identifico-me muito mais. E, de facto, a CMTV e o Correio da Manhã são a minha cara, como eu costumo dizer, mas lamento ter dito isso de outros órgãos de comunicação social que nós temos. Bom, mas vamos lá à questão. Mas em relação a essa questão, portanto, lamento e queria dizer isso aqui. Não, mas combinas não estou ou não orgulhoso combinas? disso. Em relação às combinações, eu já o disse, e eu tive a oportunidade de o dizer a vários órgãos de comunicação social que me questionaram, e nós não combinamos, não se trata de nenhuma combinação, nem de nada. Eu recebo fontes de informação, como provavelmente vários comentadores do Benfica recebem. Não há nenhuma coordenação, e eu tive a oportunidade de o dizer. Aliás, quer nos vários casos que nos apontam, dizer que há coordenação aqui, ali ou ali, são factos que às vezes são tão evidentes que qualquer pessoa vê. Agora, deixa-me só dizer isto, em relação a alguns casos concretos, como por exemplo, o diretor de comunicação do Porto falou do caso Soares. Sim, mas agora nós estamos a falar do Porto. Estamos a falar do... É precisamente para chegar a este caso. Não, mas então tu estás a dizer é que o Pedro Gerra é teu primo, não é? E o Rui Gomes Silva é meu padrinho. É padrinho de casamento, suponho? Falam antes do programa ou não? Não falamos. Nunca falam? Olha, eu até te vou dizer isto. Ao almoço nunca podia ser, porque eu à segunda-feira eu dou aulas. E, portanto, isso é bom. Isso é bom. Portanto, não, daí se vê que esta gravação não tenho uma representação factual. A segunda é, se eu sou amigo destas pessoas, nunca os escondi. Se eu tenho amizades, muitas, dentro do Benfica, tenho. Isso não quer dizer que haja aqui nenhuma combinação e, portanto, eu só volto... Não, mas deixem-me, eu só queria sublinhar isto, que é, não há aqui nenhuma combinação e certamente não há nenhuma combinação para dar cacetada em quem quer que seja. Eu respeito todos os clubes, respeito todos os órgãos de comunicação social e, portanto, só posso lamentar. Ora bem, em primeiro lugar, esta versão, ou não? Ponto número 1, é evidente que é o André Ventura a desmentir-se ele próprio, não é? O que eu acho espantoso, ele já nos disse aqui 2 ou 3 vezes que não combina nada. A gravação, apanhada como foi, diz claramente que combina. E agora tem a lata de querer ir contra a gravação. Ele passa-se a vida a desmentir a ele próprio. Quer dizer, efetivamente foi uma brincadeira, Paulo. E depois combinam, mas combinam mais. Não, aquilo não foi dado em tom de brincadeira, estava a falar de uma forma séria. Como é que sabe? Também faz essa avaliação? O tom de voz percebe perfeitamente. Nem os alunos estavam a rir. Agora, há outra também, que é importante a gente também não esquecer, é que no meio disto tudo, agora o André esclareceu-nos que isto deve ter sido na altura da cuspidela. Quer dizer, o futebol, e a verdade é encarada assim pelo André, o que importa é a cacetada e o mais forte, e ver quem dá mais forte. Cacetada, ou seja, a cuspidela, se é verdade ou não, não interessa. O que se manda para a rua, se é verdade, não. É preciso que dar cacetada
E Não, mas, ver quem é o mais forte. Paulo Andrade, mas também isso é chamado linguagem de café, não é? Informal. Não é de uma universidade, é uma linguagem de café. Eu já lhe disse que é uma brincadeira. Eu já lhe disse que é uma brincadeira. Eu não estou orgulhoso dela. Eu vou encarar isto como uma Querem que eu faça Querem que eu faça? Não, eu há 2 ou 3 semanas, se vocês bem se lembram, denunciei aqui que estes senhores combinavam entre eles e eu sabia quem é que lhes preparava o dossiê. E não vou dizer o nome, o André sabe quem é que eu sei, como é que sabe que eu sei? Não sei, nem sei do que é que estás a falar. Sei quem é que vos prepara o dossiê e quem é que prepara esta não sei do que é que estás a falar. Esta coisa que era estranha na altura que eu disse, como é que eles ao mesmo tempo, os três, conseguem nos 3 canais dizer mais tudo Pode ser igual, transmissão tudo igual. de pensamentos. Ora, o André, nesta gravação, eu não costumo comentar gravações, mas pronto, está aqui, o André assumiu e pediu desculpa daquilo que disse e está resolvido. Mas não é sobre isto que eu queria pedir desculpa do resto. Disse claramente o que é que fazia era André, Pedro e Rui. Eram os 3 mosqueteiros. Os 3 mosqueteiros combinam e almoçam a ver quem é que dá mais cacetada. Depois, no fim, telefonam uns aos outros a ver quem é que dá mais cacetada uns aos outros. Pronto. Mas o mais grave depois disto E até tudo fazem um escrutínio uns aos outros. Eu disse isto há 2 semanas atrás e o André negou que isto fosse verdade. Ora, esta gravação, segundo o André, data de há 3 meses atrás. Por isso isto ainda é mais confuso no meio disto tudo. Não é mais confuso. Então, há mais tempo. o André ainda há mais tempo a admitir em público. E aqui entre nós, que nós, amigos aqui de estúdio, não admite que é uma verdade. brincadeira. Se vocês não percebem que é uma brincadeira, eu lamento imenso. Eu gostava que vocês Como é que é possível? Eu gostava aqui nesta casa falamos desejos a nós que o Paulo não dizia que ia votar no Bruno Carvalho, era uma coisa. Mas agora, tu aqui a nós, entre nós, não disseste nunca que combinavas isto. Eu gostava que vocês percebessem que era uma brincadeira. Mas, José Carlos, se a pergunta é essa, não estou orgulhoso das minhas palavras e eu pedi aos benfiquistas desculpa por isso e volto aqui a reiterar este pedido hoje. Bom, vamos seguir então se saem mais gravações ou não e o que dizem. Da semana pode ser que haja mais gravações. É assim que fecha este PRIST desta semana.